Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é o número 71, Origem do Mal, capítulo 3, a Gênese, questão de número 3. Então, nós vamos falar primeiro os flagelos naturais. Esclarecendo que tanto os males físicos, os males morais e os flagelos humanos, todos encontram-se de acordo com a prova, a expiação, a lei de causa e efeito, ação e reação. Todos nesse patamar encontram-se inseridos, porque infringiu-se as leis. Então, por exemplo, flagelos humanos que independem dos seres humanos ir contra, né? Por exemplo, um tsunami é um flagelo humano que faz parte da natureza de Deus, que não tem como o homem ir contra. Independe do querer humano. No entanto, circunda todas as ilhas, né? Todas as regiões assim litorâneas, cidades e mais cidades e mais cidades. Mas tudo isso é providencial. Você sabe que é providencial, né? Tudo isso é providencial. Tudo isso faz parte da programação da justiça divina. Olha nós tratando aqui do capítulo anterior de número 2. Você viu como que é uma sequência? Não foge, gente. Aqui a gente segue uma sequência. Então, todos esses seres que circundam estas ilhas, essas regiões litorâneas, mas não vamos tratar de outros assuntos também, flagelos. Isso tudo é providencial. Existe a programação divina. Existe a justiça divina por detrás de todo esse processo providencial, que independe independe da coletividade que, de certa forma, passarão pelo resgate coletivo. Pois bem, milhões de pessoas se reúnem nas regiões litorâneas, cidades e mais cidades. A providência divina, ela... Olha só para você ver como são as coisas. As placas tectônicas, existem determinadas regiões que elas se movimentam. Aliás, toda placa tectônica se movimenta, né? Então, por exemplo, Tóquio, por exemplo, Japão.
o Japão, o país Japão, encontra-se em cima, eu vou usar esse termo, em cima das maiores falhas de placas tectônicas do mundo. Tanto é que o sistema de prevenção, de alerta lá é 24 horas. Se você estudar, você vai saber disso. Mas é providencial. Nós temos que entender que não vai ser Deus que vai desestruturar as placas tectônicas. Não. Olha só para você ver. As placas tectônicas, aquelas pessoas foram levadas todas a se reunirem ali, naquela ilha, porque Japão é uma ilha, se reuniram ali, todos, coletivamente, por necessidade de um coletivo, de um aglomerado, de uma colônia. Só que não é Deus que destruirá aquele país lá um dia. Não? Como assim? A própria energia, a própria necessidade do resgate coletivo, um dia, essa energia interfere nas placas tectônicas e ali ocorre o epicentro, o terremoto, destruindo todo o Japão. Em outros lugares, o epicentro no oceano, em alguns oceanos, o que acontece? Tsunami. Isso significa flagelos, que independe do homem. Isso é de natureza divina. Isso é da providência divina. Isso é resgate coletivo. Isso é bênção de Deus, concedido à alma imortal. Já que é imortal e que encontra-se com uma mácula, que você sabe que mácula é mancha, já que ele lesou as leis de Deus no passado, abusou, lesou, eu podia usar outros termos aqui, mas lesou a humanidade. Então ele está ali, no meio, onde aquelas ondas do tsunami vai passar e vai devastar tudo. Aí o tsunami, lá, né? A placa tectônica, epicentro. Aquela onda de 40, 50 metros vem, varre, milhões de pessoas desencarnam. Aqueles que têm conhecimento retornam à pátria espiritual agradecidos, porque antes de reencarnarem naquelas regiões, eles, no plano espiritual, se reuniram e programaram reencarnar naquela região para passarem pelo o resgate coletivo. Agora, aqueles que não têm compreensão, que são materialistas, apegados a bens materiais, porque do lado de lá é uma coisa, do lado de cá é outra, não é? Aí o que acontece? Começa a maldizer Deus, culpa Deus, julga Deus, Deus arbitrário, Deus monstro, Deus está condenando. Eu não sei se nós vamos continuar o assunto, nós estamos no assunto. Eu não sei se você teve oportunidade, eu não assisto essas coisas, mas
Eu ouvi dizer que teve um carnaval num determinado ano, não sei se foi 2019, 2018, que uma escola de samba, ela, não sei se em São Paulo, Rio de Janeiro, não me importa. Aconteceu isso aqui no Brasil. Uma escola de samba pôs um figurino ali vestido de Cristo e o outro vestido de capeta. Pois é isso que está lá. Eu estou repetindo aquilo que está lá. E esse capeta batendo nesse figurino de Cristo, batendo. E tem pessoas que são tão ignorantes que depois desse espetáculo todo no sambódromo, né? Ainda diz eles na TV: você há de convir comigo que depois daquele momento que fizeram aquilo com o Cristo, o mundo nunca mais foi o mesmo. Ah, gente, vamos largar de palhaçada. Vamos largar de palhaçada. Você, com todo respeito, você é uma colocação com todo respeito. Mas as pessoas estão, assim, rebaixando o Cristo demais, associando as desgraças que acontecem no mundo. Ah, por que fizeram aquilo lá com o Cristo? O Cristo não está nem aí por nós nesse sentido. Não está nem aí. Não pensemos que o que fizeram com o Cristo no sambódromo afetou o Cristo. Ora, gente, Jesus é inatingível. Jesus é inatingível. O dia que aquilo lá atingir Jesus, nós estamos sem guia, sem modelo para a gente seguir. Isso é pobreza das pessoas, isso é falta de conhecimento, isso é ignorância. Pois bem, então o tsunami, ele é um flagelo. Morrem milhões de pessoas naquele resgate coletivo. Pois bem, uma guerra também é um flagelo que, de certa forma, tem como o homem evitar, mas pelo excesso de orgulho e de egoísmo, ele prefere a guerra do que se redimir. Por exemplo, pandemias. Você acha que Deus enviou à Terra, primeiro, a peste bubônica? Estude isso, peste bubônica, 1200 e pouco, no ano de 1200 e poucos. A peste bubônica matou milhões de pessoas pelo mundo afora. Então, gente, HN1, Covid, isso aí é filhotinho. Isso aí é filhotinho da peste bubônica. Pandemia mesmo foi peste bubônica. Você entendeu? Estude aí, peste bubônica. Então, aqueles milhões de pessoas que morreram lá na peste bubônica, seres comprometidos com a justiça divina, que necessitavam passar por um resgate coletivo que não dependia daqueles que encontravam-se no corpo físico, porque eles encontravam todos sob ordens das leis do Criador, as leis às quais eles infringiram. Pense bem, gente, uma coisa. As leis de Deus é uma coisa, Deus é outra coisa. Deus criou as leis. Você desobedece às leis, você responde perante as leis, porque fica as leis de Deus escritas na nossa consciência. Mas você acha
que Deus está aí para quem está morrendo em peste bubônica? Você acha que Deus está aí para quem está morrendo em tsunami? Não é assim não, gente. Deus à parte. Nós estamos respondendo perante as leis que nós infringimos. Nós estamos respondendo perante nós mesmos. Nós somos os nossos juízes de defesa. Nós somos os nossos juízes de acusação. Nós nos condenamos. Nós nos absolvemos. Não é Deus. Os nossos atos, nossas atitudes, nosso caráter, a nossa moral. Pois bem, passou-se a peste bubônica. Vamos falar de uma outra peste. Existem milhares de pestes, mas vamos falar de uma outra peste. Gripe espanhola. Matou mais de 50 milhões de pessoas por todo o mundo. Isso também é um flagelo. Olha só para você ver. Flagelos naturais. Só que você observa que esses mais de 50 milhões de pessoas que morreram, pessoas que se encontravam inscritos na gripe espanhola. Você observa que, vamos pensar assim, em 100% da humanidade, na gripe espanhola, não morreu nem 0,5%. Mas por quê? Se todo mundo pegou gripe espanhola, por que todo mundo não morreu? Porque aqueles outros não tinham vínculo com a contabilidade divina no processo do resgate coletivo. Outro flagelo natural, Covid. Observa para você ver. Quantos milhões de pessoas morreram? Mas quantos milhões de pessoas se contaminaram? Principalmente, eu me contaminei 4 vezes. Eu acho que o fato de eu não ter desencarnado é porque eu não presto. Então, Deus quer, como se diz o ditado, né? Deus quer do lado deles os bons. Deixa aqui os imperfeitos para poder trabalhar para melhorar. Mas, mudando de assunto. Covid é um flagelo natural que não depende do homem. O homem nada pode fazer. Ele fica de mãos e pés atados. Ele nada pode fazer. Criaram as vacinas preventivas. Mas eu conheço pessoas que, depois de ter tomado todas as vacinas, contraíram o vírus e desencarnou da mesma forma, como se não tivesse tomado as vacinas. E eu conheço pessoas que contraiu o vírus várias vezes e não tomou nenhuma vacina. E não morreu. Por quê? Por exemplo, outro flagelo, né, natural, o HIV. O que explica uma mãe grávida dar à luz a uma criança perfeita? Os médicos a acompanham e depois de 3 meses fecha o diagnóstico. A criança não é portadora do HIV. Como? Se ela saiu de um útero contaminado do vírus? Ué, o que está acontecendo aí? Ciência? Cientistas?
doutrinas, religiões, sistemas, respondem isso aí. Por que vocês não respondem isso aí? E por que vocês ainda ignoram o que o Espiritismo diz? Mas é interessante que todos vocês que ignoram, quando fecham os olhos aqui no corpo físico, que é dado como óbito, abrem os olhos no plano espiritual e os primeiros que vocês conseguem ver de lá são os pais, os filhos, os avós e Então por que vocês não os consideram como demônios também? Mas em vez de os considerar como demônios, aceitam o abraço de uma mãe, o abraço de um pai, de um filho, de uma mãe e tudo. Por que aceitam de lá e não aceitam de cá? Honram aqui. Aqui é que nós precisamos honrar. Aqui que nós precisamos falar. De lá nós não temos nada que falar mais não. H1N1, flagelo natural, que independe do homem. Aparece, mata milhões de pessoas. Outro flagelo natural, tufão, esses tufões, principalmente nos Estados Unidos, naquela região lá nos Estados Unidos, tem milhares de tufão por ano. Quantos milhões de pessoas morrem? Vítimas, simbolicamente, dos tufões. Flagelos naturais, que não tem como o homem evitá-los. Agora, todos aqueles milhões que morrem ali nos tufões, seres comprometidos com a providência divina no resgate coletivo. Olha só para você ver. Maremoto. Quantos milhões de pessoas morrem? Vítimas, entre aspas, dos maremotos por ano, por 10 anos. Quantos milhões de pessoas morrem? Coletivamente, resgate coletivo, vítimas, entre aspas, porque não existe vítima. Isso é o que nós precisamos entender. Não existe vítima. Quantos mil vulcões existem ativos no mundo que provocam terremotos? Cidades inteiras são devastadas pelos tremores. Flagelos natural, faz parte da natureza divina, onde é inserido ali a oportunidade do resgate coletivo. Graças a Deus, aqueles que, aproveitando esses momentos de flagelos naturais aqui na Terra, com resignação, com aceitação, com humildade, quem passa por esses flagelos naturais, tanto aqueles que desencarnam, quanto aqueles que fazem parte da família e que
age com naturalidade, com humildade, com paciência, resignação e aceitação, esses mais cedo ascendem aos planos espirituais. Se não aceita com resignação, com humildade, com paciência, ele mergulha nos pântanos umbralinos e séculos de dor, lágrima, suor e sofrimento, que tudo não passa ser de efeito de uma causa. Que causa? O orgulho, o egoísmo, a não aceitação, a não humildade, por não ter aceitado passar por aquela situação toda. Existe milhares de flagelos natural na Terra. Milhares de flagelo natural na Terra. Vamos para o próximo vídeo, porque você percebe que os robóticos ficou para trás. Então essa falação, essa explicação, então eu não me contento só com os robóticos. Eu tenho que falar, eu tenho que esmiuçar tudo quanto é coisa.